Olá amigos, aqui é Niel Alves, aqui do canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural aqui do Vale do Médio São Francisco. E a gente está aqui divulgando o norte de Minas Gerais e postando toda a cultura do norte de Minas Gerais. Aí vocês se inscrevem no nosso canal aí, acompanha a gente aí. Nós estamos divulgando sempre o norte de Minas Gerais. Eu estou aqui hoje com o doutor em matemática e computação, que mora no Rio de Janeiro, e ele veio visitar aqui o norte de Minas, que ele é daqui da cidade de Itacarati, e ele vai falar como que ele conseguiu tudo, os objetivos dele aqui na região, com sacrifício, todo o sacrifício que teve, né, na região, que é muito difícil, e ele vai explicar para nós aqui, né? Bom dia, doutor. E aí? Bom dia, Mazanguel, canal Brasil dos Esquecidos. Como vocês sabem, eu sou da cidade de Itacarati, nascido e criado aqui. Família basicamente é toda daqui da cidade. Inicialmente, toda a questão da parte do meu ensino fundamental foi todo feito aqui dentro das escolas municipais, né? Estudei no CAIC, hoje não funciona mais. Eu estudei também no M. Salles Nascimento, acho que era antigo Pedro Portela, né? Isso, Pedro Portela. Basicamente, Maria Andrade Nogueira. Basicamente a minha trajetória aqui na cidade foi basicamente na escola pública, né, municipal. E no ensino médio, basicamente a gente tinha aquela expectativa de tentar melhorar de vida, no sentido de conseguir uma qualidade de vida melhor, né? E aí, todo o ensino médio eu fiz na escola agrotécnica, na época era a escola agrotécnica, que foi modificando, passando a ser Instituto Federal, e foi lá que iniciou assim, a minha trajetória de tentar buscar sempre a questão de conhecimento e de crescimento, né? Inicialmente lá a gente entra para fazer o ensino médio, e esse ensino médio ele vem vinculado com um curso técnico. E esse curso técnico que eu entrei para fazer foi o técnico agropecuária, só que basicamente os cursos eles são muito ligados à questão cultural, né, e regional, que é cultura, que é a questão de você trabalhar na roça, voltado para o campo. E aí nossa expectativa era basicamente isso, né? Formar, ter um conhecimento e trabalhar em lavoura. Só que aí a gente vai estudando e vai identificando as coisas, né, as possibilidades da vida que a gente pode produzir, que a gente pode almejar. E lá dentro fui obtendo conhecimento e eu vi que eu tinha uma facilidade com relação a essa parte de ciências exatas, mas no contexto mais geral, né? Tanto matemática, física, questão de química também. Apesar de gostar muito da parte de agricultura, né, agropecuária, eu vi uma possibilidade de poder crescer utilizando toda essa bagagem, esse conhecimento que a gente adquiriu. E você já fez o meio ambiente também, né? O que acontece no colégio agrícola, né, no Instituto Federal, quando você vai fazer o ensino médio, basicamente você vincula o ensino médio com o curso técnico. Aí na minha época o que eu fiz foi o ensino médio vinculado com o técnico agropecuária. Como o ensino médio ele é 3 anos, né, para concluir, e o curso técnico naquela época a gente concluía em 2 anos. E aí eu ia ficar aí um tempo, no terceiro ano basicamente, eu ia ficar só fazendo o terceiro ano e com tempo vago. E aí eu resolvi ocupar esse tempo, né, fazendo outro curso. Só que aí para morar na região de Januário, a gente precisava morar dentro do colégio, não tinha condição de morar na cidade, pagar um aluguel. E aí eu precisava ocupar meu tempo com um curso que basicamente cumpria todo esse período de 1 ano, que teria que terminar basicamente junto com o ensino médio. Então eu teria que terminar o terceiro ano, acabar o terceiro ano eu teria que terminar o curso técnico também. E aí nessa época surgiu, já era a segunda turma já do curso de meio ambiente, e aí precisava fazer um processo seletivo e tal. E aí eu fui me inscrever nesse processo seletivo porque esse curso era de 1 ano. E aí dava certinho, casava justamente com o tempo que eu tinha livre, né? Que eu fazia o ensino médio à tarde, tinha a parte da manhã livre. Então eu escolhi ocupar esse tempo livre com alguma coisa. E aí eu passei nesse curso, né? E aí fui fazer o ensino médio, terceiro ano.
e fiz o curso técnico também em meio ambiente. Então, quando eu saí de lá, eu já saí formado com o ensino médio completo e com 2 cursos técnicos. Dos 2 cursos técnicos, não cheguei a trabalhar assim, em nenhum dos 2. Concluí o curso todo, fiz os estágios nas empresas, a EMATE, IEF, né, que é o Instituto Federal de Floresta. A questão do curso técnico também trabalhei em fazendas também, basicamente só nessa parte mesmo para cumprir a carga horária básica para você conseguir obter o diploma. E aí, por falta também de oportunidade, de condições também da gente poder ir para outras universidades mais distantes, né, que a gente não tinha condições de poder sair, morar em outro lugar, porque hoje o que impacta você conseguir entrar numa universidade federal hoje para você estudar, nem é tanto a dificuldade de você entrar. A dificuldade está em você conseguir estar nessa região, você conseguir se manter, entendeu? Porque tem um custo de vida associado, porque você tem a questão de comida, né, de alimentação, moradia, transporte. E na minha época a gente não tinha isso com facilidade, né? Não tinha possibilidade, por exemplo, de eu sair para morar, por exemplo, em Montes Claros, que hoje tipo assim, o lugar mais próximo que a gente tinha era Montes Claros, com o superior e tal. Na época o Instituto Federal ainda estava começando com os cursos técnicos novos, relacionados à parte mais de exatas, né? A parte de também os cursos de licenciatura começou a surgir, que inicialmente foi o curso de física, né? Licenciatura em física e matemática, foram os primeiros cursos. E você ainda pegou aquela época que não tinha o SISU, você pegou a época da prova mesmo de que tem que fazer lá naquela época o Enem a prova mesmo, né? Tinha um Enem, só que ainda não tinha esse vínculo com assim, que dava um acesso, né, para você conseguir, para você poder. Aí você teve que lá fazer a prova mesmo lá dentro. Era vestibular. Vestibular ainda. E aí eu falei assim, pô, eu preciso fazer uma faculdade, eu não tinha condição de sair. Os meus amigos tinham condição, conseguiram entrar para alguns programas, né? Seriados, que na época tinha aqueles programas seriados que você fazia. Pagava, né, para fazer uma prova anualmente, aí no final dos 3 anos tirava uma média, e você conseguisse a média e ia estudar nessas escolas, assim, em outras cidades mais distantes, igual Montes Claros, Paracatu e tal. E aí eu não tinha essa condição, então eu precisava fazer uma faculdade. Eu via que tinha condição de fazer, porque já tinha uma bagagem boa assim, de conhecimento que adquiri ao longo desse período que a gente estudou lá. E aí eu precisava fazer alguma coisa, e foi aí que o Instituto Federal ele já começou a pleitear essas possibilidades, né, de fazer um curso superior. E aí eu vi que tinha a possibilidade de fazer porque o curso era à noite e dava para conciliar com o trabalho, né? Porque, por exemplo, eu poderia começar no curso e aí tirar uma licença, né, para lecionar, e aí eu poderia, com esse dinheiro que eu conseguisse lecionando, dava para pagar o transporte, né? Porque basicamente a gente mora aqui na cidade de Tacarambi, e aí tinha que deslocar para Januária. E aí na época também, para ajudar, a prefeitura também contribuía com o transporte, né? Fornecia o ônibus, aí a gente pagava uma taxa simbólica e tal para custear, né, a questão de transporte, né? É uma espécie de convênio. E aí foi graças a isso que a gente conseguiu ter um acesso a ir todo dia para a instituição, né, para estudar e tal. E foi aí que eu concluí o meu ensino, né, superior. Fiz a minha graduação toda no Instituto Federal. Foram 3 anos e meio de graduação. E, assim, inicialmente, depois que eu terminei a graduação, a ideia nossa, né, o pensamento era passar no concurso público, ficar por aqui mesmo, dar aula nas escolas, né, contribuir de alguma forma para a sociedade, assim, com o conhecimento que a gente adquiriu. Não tinha inicialmente assim, uma perspectiva de conseguir sair aqui, né, desse universo que a gente conhece, porque a gente não tinha noção de como é lá fora, né? A gente sabia que é difícil, que tem a concorrência. Aí a concorrência na época foi forte, né? Difícil, eu não sabia como é que eu faria para sair daqui. Como é que eu faço para fazer um mestrado? Como é que eu faço para fazer um doutorado? Porque na instituição eu não aprendi isso. Mas a gente não tem uma disciplina. Quer dizer que você jogou a mochila nas costas assim e saiu sem rumo mesmo? Basicamente foi mais ou menos isso, mas eu já saí meio que direcionado. Eu não saí assim, do nada, assim, eu vou sair a Deus dará e vou jogar a mochila nas costas e vou, seja o que Deus quiser. Não.
eu tinha uma estratégia, né, na minha cabeça, assim, porque hoje tudo envolve questão financeira, né? Você não tem condição, mas você tem que achar alguma forma de você contornar esses problemas. E aí uma da possibilidade que eu achei para contornar foi usar a questão da nota do Enem, né? Eu falei assim, pô, o Enem, logo depois que eu terminei o curso, foi quando surgiu o SISU, ProUni, essas coisas. E aí eu falei assim, pô, eu vou fazer o Enem e com a nota do Enem eu vou pleitear uma vaga na Universidade Federal. Aí fora pro Brasil afora, onde que tem alojamento, que eu possa ficar e tudo mantido pelo governo, né? E aí eu já conheci algum pessoal, já tinha uns colegas que já estudavam em algumas universidades, que foram bem antes de mim. E aí eu verifiquei com eles qual era a possibilidade de entrar, como é que funcionava e tudo. E aí o Enem já começou a utilizar, né, a nota do Enem para pleitear uma vaga nessas instituições. E a instituição que eu escolhi inicialmente foi a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica localizada em Seropédica. Então eu fiz o Enem, aí com a nota do Enem, eu lembro que na época eu tirei 780 no Enem, e aí eu usei essa nota para poder inscrever no curso, né? E aí como eu já tinha licenciatura em matemática, eu pensei, pô, eu vou fazer um outro curso que complementasse a licenciatura, para me dar a possibilidade de abrir o leque mais na parte de matemática, né? De exato. E lá tinha a matemática que era bacharel vinculado à matemática computacional. E aí eu queria fazer, né? Eu queria algo voltado para a parte de computação e tal. E aí eu falei assim, pô, vou me inscrever, consegui a vaga. E a vantagem de ir para essa instituição é que lá tinha um alojamento. E aí quando você consegue a vaga, você... Comida barata, né? Tudo basicamente. Você tem essas iniciativas internas para quem não tem condições para morar no alojamento e você consegue comprovar que você é de baixa renda e você consegue ter a alimentação grátis, né? Consegue bolsa para alimentação e tudo. E foi basicamente isso que eu fiz. Então, inicialmente, consegui a vaga, aí tinha um colega que já estava lá e pedi, naquela época você não fazia nada pela internet, né? Hoje em dia está mais fácil, você consegue fazer sua matrícula, inscrição pela internet, mas naquela época precisava de alguém mandar a documentação pelo correio para a pessoa fazer. E eu não tinha condição de pegar e pagar o transporte só para ir lá fazer a matrícula e voltar. Não tinha dinheiro, que é caro para você ir no Rio de Janeiro. E aí pedi um amigo para poder fazer isso por mim, então eu mandei a documentação para ele com procuração e ele fez todo o processo, matrícula e tudo. E aí eu só saí daqui com dinheiro mesmo só para pagar a passagem. Mas aí quando eu já tinha feito a matrícula, eu corri atrás também para conseguir um alojamento, né? Dei entrada no processo para conseguir a vaga lá no alojamento e tudo. E naquela época era um pouco mais fácil para quem é de outro estado. Então tem essas preferências, né? Como eu sou de Minas e lá é outro estado, é Rio de Janeiro, então eu consegui uma vaga para morar no alojamento. E aí, só que ainda tinha a questão da alimentação, não tinha condições ainda de manter a alimentação, apesar de ser barato, mas você tinha que comer, né? Almoçar, jantar, tomar café todo dia, ficava um pouco meio custoso. Só que aí eu falei assim, pô, beleza, pelo menos eu já consegui morar, e lá eu vou dar um jeito de me virar. Com o pouco dinheiro que eu tinha aqui, consegui, a família lá ajudou, né? E eu fui pra lá, e nos primeiros 6 meses, morando no alojamento, eu já vi que dava para conseguir a alimentação grátis, né? Comprovar renda e tal, que você não tinha condições, que é de outro estado e não tinha como manter. Peguei a documentação da entrada e nos primeiros 6 meses, basicamente 3 meses que eu cheguei lá e dei entrada, eu consegui a alimentação também. Aí já não fiquei pagando nada, nem dormido, né? Mas a história do mestrado aí, como é que surgiu a história do mestrado nesse período aí, rapidinho que surgiu esse mestrado? Então, o mestrado ele surgiu basicamente nesse momento. Eu estava lá, eu fui para fazer essa outra graduação, já falei assim, pô, eu vou fazer essa graduação, que eu melhoro a minha qualificação e aí eu vou estar mais preparado para aplicar uma vaga aí no mercado de trabalho. E aí eu, nos 6 primeiros meses fazendo essa graduação, aí do nada eu olhando lá no quadro de aviso lá e tinha lá, primeira turma de mestrado da universidade. Era a primeira turma, estava abrindo um curso. Você inaugurou. Aí eu olhei assim e falei assim, cara, eu podia ter, eu estou aqui, não custa nada, vou me inscrever. Não tinha expectativa nenhuma que eu conseguiria, porque era muita concorrência, né? Só que como o curso era novo, estava começando, as pessoas não sabiam ainda que tinha essa possibilidade também. Eu fui lá e me inscrevi. E aí me inscrevi, aí tinha fazer uma prova, aí tinha fazer uma entrevista, passei por todos os processos. Aí graças a Deus, dentro de 30 e poucos, acho que 35 pessoas se inscreveram, eram
15 vagas e eu consegui uma das vagas. Fiquei bem colocado, passei na entrevista e tal. E aí foi aí que eu comecei Aí você conseguiu a bolsa também, né? A bolsa? Aí a bolsa ela surgiu um pouco depois, que normalmente tudo é assim, né? Primeiro você entra, consegue a vaga para estudar. E lá dentro tem todo o processo, né? Os trâmites relacionados à questão de você conseguir a ajuda de custo. Né? Isso, aí como eu já estava, eu não me preocupei muito com isso, porque eu já estava no alojamento pela graduação, já tinha alimentação, já tinha moradia, tudo garantido, e aí eu não sabia nem que tinha bolsa, né? Eu só pensei, pô, uma possibilidade de mestrado, eu já estou aqui, então já é uma vantagem. E aí, graças a Deus, eu consegui a vaga, e aí consegui e comecei a estudar, e logo nos 3 primeiros meses já surgiu bolsa também, já tinha, das 15 pessoas, tinham 8 bolsas, né? Basicamente a metade de bolsa, mas a maioria dos outros pessoais que passaram já estavam trabalhando, já tinha trabalho e estava fazendo o mestrado mais para complementação mesmo de formação, mas para pleitear a bolsa você não podia ter nenhum vínculo empregatício. Aí foi aí que acabou surgindo uma oportunidade, né? Surgiu a bolsa e eu consegui pegar essa bolsa. Aí na época era R$1.500. Mas eu acho que hoje deve ter dado R$1. Mas aí, o que você achou mais difícil? O mestrado ou o doutorado? Cara, o mestrado é mais complicado porque você não tem experiência, né? Você não tem experiência nenhuma para pesquisa, né? Você ainda não entende como é que funciona todo esse campo, né? Essa questão de você pegar um problema, você entender o problema, você propor soluções para um problema. Matéria é tudo nova, né? São disciplinas novas que não tem na grade curricular, né? Da questão da graduação. Apesar de você ver, por exemplo, cálculo diferencial integral, você vê um pouco de álgebra linear, essa disciplina ela te ajuda muito a você entender questões de problemas do mundo real, mas são superficiais, né? É um nível assim para a graduação, você não tem assim, uma bagagem que te permite absorver um conhecimento pelo tempo também que você acaba fazendo no curso. E aí, por conta dessa falta de experiência, né, com pesquisa e falta de conhecimento também, que a gente acaba tendo, tem uma dificuldade maior no mestrado, sofre um pouco mais, né, porque até você conseguir pegar o feeling aí, conseguir se adaptar com a correria, né, do conhecimento que você tem que adquirir, né, aprender a lidar com os problemas de ter que estudar sozinho também, que acho que hoje um dos maiores problemas hoje no estudo é você ser autodidata, né? Você conseguir estudar só. Tudo em linguagem estrangeira, eu vi, né? Tem a questão também da linguagem, né? A questão do inglês, e basicamente hoje tudo que é produzido de valor, assim, que as pessoas prezam mesmo, está nas outras línguas. Inclusive a gente, quando a gente escreve um artigo científico, você escreve em inglês, né? Você submete para uma revista internacional para ter visibilidade, né? E aí tudo que você busca está tudo em inglês. Então aí tem essa questão, né? Tem esse distanciamento entre a questão cultural que você tem, além de estar em outro país, em outro estado, e você ter que consumir conteúdo de outras línguas, né? De outros países. E aí acaba dificultando mais ainda o aprendizado. Foi 2 anos e meio lá ou foi 2 anos? Não, o mestrado é 2 anos. 2 anos. Consegui concluir dentro do prazo o mestrado. Aí depois você foi convidado para ir para a Universidade do Rio de Janeiro? Então, o que acontece? O meu orientador no mestrado, ele fez o doutorado dele na Universidade Federal do Rio, no Centro de Tecnologia, né, no programa de Engenharia de Sistema e Computação. E aí, assim que eu terminei o mestrado, ele propôs, né, se eu tinha interesse de pleitear uma vaga no doutorado lá na linha de otimização. Aí, como qualquer pesquisador, o interesse dele é sempre progredir, né? Aprender mais, obter conhecimento e qualificação. Aí eu aceitei, né? Não recusei a vaga porque eu não tinha nem noção de como eu poderia pleitear uma vaga no doutorado, porque o doutorado você tem que conhecer o lugar, você tem que conhecer as pessoas, né, o grupo, o programa que você quer pleitear uma vaga, você tem que entender como funcionam as coisas, se realmente é aquela área que te interessa, se está dentro do seu ambiente, né, de sua qualificação, das suas possibilidades.
E estava dentro das minhas possibilidades a área porque foi a proposta inicialmente era a gente dar prosseguimento ao trabalho que eu vinha desenvolvendo no mestrado. No mestrado a gente desenvolveu uma pesquisa que basicamente a gente tentava propor uma metodologia para filtrar imagens de ressonância magnética, né? Então a ideia nossa era melhorar a qualidade de imagens de exames feitos por ressonância magnética. E essa proposta para 2 anos no mestrado é pouco tempo a gente concluir, né? Então basicamente a gente conseguiu produzir o que a gente tinha que produzir no mestrado, a gente conseguiu produzir, né, como resultado. E só que dava para ter um prosseguimento, né, na ideia e na pesquisa. E aí a ideia dele foi essa, a gente pegar essa pesquisa e estender ela para uma pesquisa de doutorado. E aí foi isso que a gente fez. Mas nessa área aí você já jogou esse conhecimento para a área da geofísica? Não, a geofísica já é um pouco mais, bem depois, né? Bem depois. Então inicialmente eu fui para fazer otimização, né? Basicamente otimização é você resolver problemas de matemática que você visa resolver problemas do dia a dia para minimizar custos, né? Maximizar lucro, minimizar custos de produção e tudo. Está tudo vinculado à questão financeira, né? De bem-estar. Então inicialmente a gente foi para lá para tentar trabalhar nessa questão de ressonância magnética, melhorar, produzir uma nova metodologia de filtragem de imagem. E a ideia era basicamente, inicialmente era isso. E justamente essa foi a proposta nossa e essa foi a proposta que eu concluí até o final do doutorado. 100% certo, né? A gente conseguiu finalizar a pesquisa e deu a tese de doutorado, né, que eu defendi em meados de 2020. Aí você passou a trabalhar até para outras empresas também, né? Ali dentro do ambiente, né, da universidade, você acaba conhecendo pessoas, né? Aí tem pessoas de várias áreas. Aí eu sou da área por exemplo, da engenharia de sistema e computação, que eu entrei para fazer o doutorado. E ali você acaba conhecendo pessoas de outros grupos. Então eu conheci um pessoal da engenharia civil. E aí dentro da engenharia civil tem vários grupos também de pesquisa. Assim como na engenharia de computação tem vários grupos, as outras engenharias tem vários grupos. Então cada grupo é voltado para uma área específica. E aí eu conheci um pessoal da parte da engenharia civil, que é da parte de petróleo e gás. Basicamente está envolvido com essa parte de desenvolver tecnologias, metodologias, estudos, né, pesquisas para a área de petróleo, de gás, já entra a inteligência artificial, já entende? A inteligência artificial é mais recente, né? Mas lá inicialmente a ideia nossa era trabalhar em projetos de pesquisa, metodologia, né, soluções inovadoras para resolver problemas relacionados à extração de petróleo, né, a questão de interpretação de dados sísmicos para a parte de extração de petróleo de pré-sal, extração de gás. Então, basicamente, a ideia é propor soluções que estão vinculadas a essas empresas de extração de minério, né, como um todo, né, de recursos, né, recursos naturais como um todo. Então, aí conheci um pessoal lá e aí eu comecei a trabalhar com esse pessoal nessa parte de pesquisa. E foi lá que eu comecei a aprender, né, a conhecer a parte de geofísica. Nesse caso já tem muitos anos de lá, então, né? Eu cheguei lá na universidade em 2015, quando eu comecei a fazer o doutorado, né? Já em 2016, já estava lá um ano. Com um ano eu conheci o pessoal e de lá para cá. Já vai para uns 8 anos, por aí, né? Por aí, 8 anos. Aí você resolveu, depois que você tirou o doutorado, resolveu entrar no pós-doutorado também, né? Na verdade a gente não. É uma coisa natural, né? Você já está ali no grupo. Apareceu o pós-doutorado, você aí já pegou, né? Porque o que acontece? A gente está vinculado aos projetos de pesquisa e aí você vai desenvolvendo pesquisa e para você continuar nos projetos você tem que ter um vínculo com a universidade, né? Com a instituição. E aí uma forma, quando você termina o seu doutorado, você acabou, você não tem mais vínculo nenhum.
E para você manter um vínculo, você tem, ou você vai se vincular com uma outra graduação, ou fazer um outro mestrado, ou fazer um outro doutorado. Ou então passar no concurso. Ou então passar no concurso e virar um professor, né, um docente. E aí, no meu caso, como eu tinha acabado de terminar o doutorado e estava ali vinculado com o pessoal, tinha muitos projetos em andamento, e aí uma forma de a gente continuar tendo um vínculo é através da pesquisa, né? E para quem já fez o doutorado, o próximo passo para continuar pesquisando é o pós-doutorado. E aí o pós-doutorado é como se fosse um estágio, né? Você aí, no caso, aí você vínculo, pesquisando e desenvolvendo. Nesse momento lá, agora você está trabalhando numa empresa e fazendo e mais um pós-doutorado também, né? A gente continua mexendo com pesquisa, né? E basicamente tudo é pesquisa, né? Então, tanto na empresa que eu estou trabalhando hoje, a gente continua trabalhando com pesquisa, no pós-doc também, é outra linha de pesquisa também, mas está tudo ligado à área de petróleo e gás. Então, a trajetória ela foi meio que conectando, né, portas. Então, saí de um lugar, cheguei em outro, e abri uma porta e fui abraçando. Então, como pesquisador, então você começou no mestrado como pesquisador. Então já tem mais de 10 anos de pesquisador. Eu comecei em 2012. 2012, né? 11 anos, né? Então, já tem... E aí você vai ficando por lá, então, enquanto tiver trabalho por lá, vai ficando por lá. A gente fica onde Deus vai dando oportunidade. E aí, quer dizer que você saiu daqui, a sua alfabetização mesmo foi na creche mesmo? Na creche de Itacarambi? Aqui na creche de Itacarambi. Nájila, sopa aqui, mingau. Comedor de sopa, da Nájila Nemer. A creche aqui ao lado aqui, no bairro da Senhora de Fátima, que é a creche Nájila Nemer, que ele foi o sopão de Zé de Paula. Ele foi o sopão de Zé de Paula. Eu tenho que dar inteligência para ele. Então, gente, nós estamos mostrando para vocês, é um filho de Itacarambi, daqui da região, tem origens, as origens também, Xariquiabá, que a mãe dele também é Xariquiabá, né? Eu já sou lá dos Tuxá, né? Descendente dos Tuxá, lá da região da Ilha das Viúvas, que fica depois de Juazeiro da Bahia, é indígena também, da parte do meu pai, né? Da parte do meu avô, materno, índio Cariri, da divisa entre Bahia e Piauí. Muito índio, né? Mistura de muito índio, né? Ele, Xariquiabá, mistura com Tuxá, com Cariri, né? E mais um pouquinho dos judeus, né? Que aqui, ó, a liberizinha assim é judeu, né? Serfadita, que fala, né? Judeus que veio da época de Portugal, né? Vieram para cá. Então a gente, quase todo brasileiro aqui, pessoal descendente, é de judeus, né? Então a gente está mostrando aí, e eu queria ver com você também, assim, quem tem assim, um interesse de formar em qualquer curso aí, e partir para a área lá de mestrado lá, como que chegar nesse processo aí para adquirir se hoje está mais fácil ou está mais difícil hoje? Hoje tudo está mais fácil, né? Hoje com a tecnologia tudo ficou mais fácil, inclusive para você hoje participar de um processo seletivo não tem, muitos dos programas não tem aquela exigência de você estar lá, né, presente. Hoje em dia você consegue fazer uma das etapas, até todas as etapas de forma virtual, né? Tipo assim, uma entrevista, ou se tiver que fazer alguma prova você faz. Mas hoje em dia essa questão de prova também já está meio que não usa mais prova, é mais questão de currículo, né, do que você produz durante toda a sua trajetória acadêmica, na questão de graduação, de participação em eventos e tudo isso é registrado, isso aí contabiliza, né, para dar um peso na sua no caso, assim, você, como é daqui da região, já convidou muitas pessoas para ir para aquela região lá? Já convidou bastante? Já convidei, divulgo bastante aí. Mas o pessoal não tem muito interesse, né? Eu não sei, mas eu acho que os pessoal tem aversão de sair, né, o medo, né? Sua zona de conforto, né? Não tem aquela... E a coragem é aquela que, né? Tem que ter, né? Tem que perder o medo de sair, né? Sair de casa. Eu acho que o que me fez sair de casa mais foi o fato de eu ter saído cedo de casa, né? Eu com 14 anos eu tinha saído, porque quando eu fui fazer o ensino médio no colégio agrícola, eu tive que morar lá.
Eu falei, Lava não tinha prato, condição tudo, de. né? Não tinha condição de ficar indo pra Aí lá e você tem que voltar, lavar uns pratinhos tinha que- também, cuidar tinha que da morar lavadora. lá, tinha que fazer. Tinha que Pagar, me virar. pagar a bolsa, né, também, né? Tinha que pagar a bolsa da alimentação trabalhando. Então, tipo assim, com 14 anos eu saí daqui fazendo ensino médio, então eu não voltei mais pra casa. Então, Aí você, o principal seu aí, a base sua foi aqui em Itacarambi e o Instituto, né? A base forte mesmo assim, que abriu os olhos mesmo, foi o Instituto Federal, né? Foi aí que a gente adquiriu assim um conhecimento, né? uma qualificação de qualidade, né? E Tanto aí? na questão técnica voltada aos cursos profissionalizantes, quanto na questão do ensino médio, né? O ensino médio lá é um ensino muito bem. E aí você tem agradecer ao pessoal aí daqui da região, pessoal, professores, tudo. A gente agradece a todo mundo, né, que contribui diretamente ou indiretamente com a formação da gente, né? Inclusive a família em primeiro lugar, né, os pais, né? Primeiramente também a Deus, que sem ele a gente não consegue fazer nada, porque é ele que vai abrindo as portas. À medida que você vai caminhando, ele vai te guiando, né? Ele vai abrindo possibilidade e cabe a você decidir se você vai abraçar ou não. Então, todo mundo contribui de forma direta ou indireta. Inclusive a escola, ela é um fator principal, porque é ela que te abre os olhos, te dá o conhecimento. Só que às vezes a gente fica muito limitado pela questão cultural, que a gente acha que o mundo nosso é só esse, né? A gente não entende que a gente tem potencial para ir além. Mas agora você conhece, você assim, não sai na rua, assim, você tem pouco conhecimento assim, né? Ele perdeu assim, o contato com as pessoas, né? Tem pouco conhecido, né? Então, eu tenho, porque eu saí muito tempo daqui, a maioria do pessoal que cresceu comigo também já saiu, né? Então, tá pra fora, Família, já tem tudo, suas né? famílias, então, e cada um vai pra um canto, né? E aí acaba que quando você chega aqui é todo mundo diferente, né? Todo mundo novo. Então, as Pois crianças que eram pequenas agora que estão Eu fiquei sabendo também que além de doutor, né? Ser doutor, ser mestre também, e está fazendo também o pós-doutorado aí. Disse que você como é criada também nas músicas de Zé Ramalho lá, e, né? A gente gostaria de ver também aí. Ô Lu, tá um violão aí pra ver se o rapaz aqui, tá aqui o violão aqui, ó, do lado aqui. Aí pra ver se o doutor aqui cantar um pouquinho pro pessoal aí, né? Que além de tudo aí, o doutor da região aí, o violão tá lá dentro, lá do rádio, né? Aí a gente vai ver aqui, ele viu um Zé Ramalho aqui, pra agradar os conterrâneos aí. Aí vê aí um Zé Ramalho aí para o pessoal. Pô, tem até violãozinho aqui. Né? Aí o violãozinho da região aqui, nós aqui da região. Vamos ver aí, ó. O doutor também cantando, né? Ó, tá saindo coisa aí, tá vendo? Dessa solidão, pague coisas sobre o chão. Apenas devaneço a me Cara é bom mesmo. Zé Ramalho eu não tenho nada. Eu sou caspireiro. Eu só entendo que eu sou caspireiro daqui da Bela do Sol. Porque tem muito tempo que eu toquei, não? Agora pego o caminhão, a zona local de outra vez. Acendendo e acorrentado no seu carro. Meus 20 anos de boy, let's call it baby. Pode explicar, mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom.
nosso bate-papo aqui. Aí ele vai Alvorrais aí pra poder terminar aí, a gente, um pedacinho do Alvorrais aí, pra terminar. Aí você me pegou agora. Né? Nós vamos aí, obrigado a todos vocês aí. A gente tá sempre voltando aí depois aí pra mais um bate-papo aí aqui no canal Brasil dos Esquecidos. Nós estamos aqui divulgando. De volta às ondas. Aí, estamos terminando aí com finalizando aí com o Alvorrais. Valeu aí, meus amigos, tudo de bom pra vocês aí. Felicidade pra todos aí. Caçador.